Hoje em dia, as aplicações são super dinâmicas, complexas, né? Mas as redes de data center que a gente conhece, as tradicionais, simplesmente não foram feitas para acompanhar esse ritmo. Então, hoje vamos desvendar o que é a infraestrutura centrada em aplicações da Cisco, o famoso ACI, e entender como essa tecnologia está mudando completamente o jogo, fazendo a rede suportar o que de fato importa, as aplicações. Para começar, vamos pensar numa pergunta que é a chave de tudo. E se a rede, em vez de ser só um amontoado de caixas e cabos, pudesse de fato entender as necessidades das aplicações que rodam nela? Exatamente essa mudança de mentalidade que o ACI traz para a mesa. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai seguir a lógica de um arquiteto mesmo, construindo uma malha ACI do zero, desde a fundação física até aquelas decisões de design mais críticas que lá na frente vão definir o sucesso de todo o projeto. Primeiro, o conceito central do ACI. É muito importante entender que não estamos falando só de uma tecnologia nova. Não, não. É uma filosofia diferente sobre como as redes devem ser construídas e gerenciadas para, no fim do dia, servirem ao negócio. Olha só que interessante essa comparação. Aqui a gente vê a virada de chave, sabe? No modelo tradicional, a aplicação é que tinha que se virar, se adaptar às limitações da rede. Com o ACE, a coisa inverte. É a rede que se molda, que se adapta dinamicamente ao que a aplicação precisa, e de forma automática. A intenção define a infraestrutura, e não o contrário. É uma mudança fundamental. Todo grande projeto, claro, começa com uma base sólida. Então vamos dar uma olhada nos componentes de hardware, nos blocos de construção essenciais que formam a malha, o que a gente chama de fabric, do ACI. Uma das maiores simplificações que o ACI traz é, sem dúvida, a gestão centralizada. Toda a complexidade da malha, não importa o quão grande ela seja, é gerenciada a partir de um único ponto: o Application Policy Infrastructure Controller, o APIC. O APIC é literalmente o cérebro de toda a operação. Ele centraliza as políticas, a topologia, o monitoramento, tudo. Ele automatiza aquelas tarefas que antes eram feitas manualmente, uma caixa de cada vez, o que libera as equipes para focar no que é realmente estratégico. A rede física em si é construída em cima de uma topologia bem simples, mas, ao mesmo tempo, extremamente poderosa. É uma estrutura de duas camadas que é a base para o alto desempenho e a escalabilidade da solução. E esse design, o Spine and Leaf, é bem rigoroso e de alta performance por um motivo muito claro. Como cada leaf se conecta a cada spine e não existe conexão direta entre os leaves, a latência se torna totalmente previsível e a largura de banda é maximizada. Na prática, o que isso quer dizer? Que qualquer servidor está a apenas um pulo de distância de qualquer outro servidor na malha. Ok, com a base física pronta, agora a gente vai entrar na parte onde a mágica do ACI realmente acontece, o modelo de política lógico. É aqui que se define como tudo e todos se comunicam dentro da rede. No coração do ACI, a gente substitui aqueles conceitos antigos, como VLANs e ACLs, por uma estrutura muito mais lógica. E tudo começa com o tenant, ou inquilino, que é o nosso container principal. Logo depois vem os EPGs e os contratos. Vamos ver cada um deles? Para entender o que é um inquilino, a melhor analogia é pensar num prédio de escritórios seguro e autônomo. Ele contém tudo que uma organização ou uma aplicação precisa para funcionar. E o mais importante, ele mantém tudo isso completamente separado e isolado dos outros inquilinos. Então, se o inquilino é o prédio, um Endpoint Group, o EPG, é como se fosse um departamento lá dentro. Pode ser o departamento web, o de banco de dados, o de aplicação. Ele basicamente agrupa os endpoints que fazem trabalhos parecidos e que precisam, claro, das mesmas regras de segurança. E aqui está um dos princípios de segurança mais importantes do ACI. Por padrão, nada se comunica. A comunicação não é permitida. Para que dois EPGs conversem, um deles precisa explicitamente consumir um contrato que é fornecido pelo outro. É um modelo de confiança zero, o famoso Zero Trust, por natureza. O contrato, então, funciona como um crachá de acesso digital. É ele que dita de forma explícita quais departamentos podem conversar entre si e, mais importante ainda, sobre o que eles podem conversar. Por exemplo, permitir só tráfego web na porta 443 e nada mais. Certo. Com a nossa malha central construída e as políticas definidas, vem a pergunta natural: como a gente conecta esse ambiente todo com o mundo lá fora e como escalamos isso para vários data centers?
É exatamente para isso que serve o L3Out. É assim que a malha ACI conversa com o resto do mundo, seja com a rede do campus, a WAN ou a internet. Em switches específicos, os Border Leafs, o ACI estabelece conexões de roteamento padrão, permitindo que o tráfego entre e saia da malha de forma totalmente controlada. E quando um data center só não é mais suficiente, o ACI oferece 2 modelos principais para escalar. O multipod, que é mais focado em simplicidade operacional, basicamente estendendo uma única malha entre diferentes locais, e o multisite, que busca resiliência máxima, mantendo cada data center como um domínio de falha totalmente independente. Antes de sair implantando a ACI, existem algumas decisões de arquitetura que precisam ser tomadas com muito cuidado. Elas são a base para garantir que a solução vai ser escalável e gerenciável no longo prazo. Vamos falar sobre o pool de endereços para Tunnel Endpoints, o TEP Pool. Esse é o sistema circulatório da malha. E aqui está o pulo do gato. O tamanho dele tem que ser definido corretamente logo no início, porque olha, expandir esse pool depois é um pesadelo. Um erro de cálculo aqui no começo pode significar ter que reconstruir a malha inteira no futuro só para corrigir. É uma decisão crítica. Outra coisa, antes de criar qualquer política, é fundamental estabelecer um padrão de nomes, uma convenção de nomenclatura consistente. Pode até parecer um detalhe pequeno, mas é isso que vai garantir que as políticas continuem claras, gerenciáveis e fáceis de resolver problemas conforme o ambiente vai crescendo e ficando mais complexo. Essa frase resume perfeitamente a essência da segurança no ACI. A comunicação, por padrão, é bloqueada. Ela só acontece se for explicitamente permitida através de uma política, o que, convenhamos, é um salto gigantesco na postura de segurança de um data center. E com isso, a gente conclui essa nossa jornada pela arquitetura do Cisco ACI. O ponto-chave, a grande lição aqui, é essa transição de gerenciar caixas individuais para definir a intenção do negócio através de políticas. O que nos deixa com uma última pergunta para reflexão. A infraestrutura que temos hoje está realmente pronta para um mundo onde as aplicações ditam as regras?